Vamos descrever, pastor Rodrigo, quem é esse cavaleiro vermelho, o que ele traz na mão, a maneira que ele está, para as pessoas tentar pelo menos pensar e discernir um pouco aqueles que não sabem. Vamos lá, vamos para a leitura, pastor Rodrigo? Vamos lá. Olha o que diz Apocalipse, capítulo 6, versículo 3 e 4. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo, vem e vê. E saiu outro cavalo, vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matasse uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Então, esse cavalo vermelho é um cavalo, gente, que vai causar uma grande destruição, uma grande batalha. É o cavaleiro que vai trazer uma grande, terrível batalha na história. Eu costumo dizer, pastor Gabriel, é aí que vai entrar a guerra de Gog e Magog, que muitos procuram na Bíblia e não conseguem achar a localização. Mas o senhor falou para trazer sobre o cavalo vermelho, eu acabei que encontrando aí, nesse pedaço, nesse momento, é onde que possa ser que vai ser instalado a Ezequiel 38, que fala sobre a batalha de Gog e Magog. Por exemplo, quando a igreja for arrebatada, o caos está instalado, como o senhor bem colocou, o anticristo vai se manifestar, vai trazer a paz, né, vai pegar os nossos bens, vai distribuir para aqueles que estão sem nada e tudo bem, ele vai ter recurso suficiente para poder deixar a terra bem redonda, bem tranquila, né? E aí vai entrar um versículo bíblico, pastor Claudinei, que sempre o pessoal fala, né? Deixa eu ver se eu encontro ele aqui agora. Peraí, deixa eu abrir aqui. Olha esse aqui, ó, bem na 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, de modo nenhum escaparão. Ou seja, tá uma paz tranquila, o povo de Israel feliz porque o seu Cristo, entre aspas, tá lá tranquilamente, muitos prodígios, milagres, porque ele vai ter esse poder, né? Porque a Bíblia diz que o diabo tem o poder de se transformar em anjo de luz, de transfigurar em anjo de luz. Então, ele vai ter todo o poder. Inclusive, ele vai ser ferido, né? De uma ferida mortal e vai ressuscitar, mostrando ainda mais a sua evidência como um Cristo, mas é aquele Cristo falsificado. E as pessoas vão estar aí, a terra vai estar em paz, gente. Tudo tranquilo, todo mundo comprando e vendendo, a inflação baixinha, todo mundo aí comprando seus carros novos, tudo tranquilo. E vão esquecer do rapto da igreja. É por isso que existe as questões aí dos extraterrestres, né? Cada coisa cada história aí, justamente quando isso acontecer, gente, eles já estão preparando já o cognitivo das pessoas para quando isso acontecer, eles não esse povo também, até foi bom que foi embora, ficava enchendo as paciências aqui na terra, olha, e vai ficar tudo tranquilo. E aí vai entrar esse versículo que nós acabamos de ler, que a hora que a paz estiver tranquilo, segurança, aí começa, vírgula, então lhe sobrevirá repentina destruição. É aí, pastor Claudinei, que vai entrar exatamente o cavaleiro vermelho. Olha aí. E saiu outro cavalo, vermelho, e ao que estava assentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matasse uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Ou seja, é o segundo selo. Então você vê que do primeiro selo ao segundo selo vai demorar aí praticamente 3 anos e meio, né? A gente pegar aí pelo caminhar da carruagem. Mas o que eu entendo aqui, meus irmãos, os irmãos fitar bem, é que quando esse cavaleiro vermelho chegar, gente, aí sim, aí a Bíblia diz em Daniel 9:27 que ele firmará aliança com muitos por 1 semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre a asa das abominações, pastor Claudinei, virá o assolador. E isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador.
Mas antes de falar sobre isso, o pastor bem fala muito bem sobre o terceiro templo, que para ele ser construído, tem muito espaço lá, mas eles querem construir bem em cima lá de uma mesquita, né? O domo da rocha, é isso, pastor Eli? Exatamente. E esse versículo que o senhor colocou aí, né? Quando pensas, né, que a paz, de repente vem a repentina destruição, né? Quando se sentir que tem paz e segurança, então virá a repentina destruição. Isso nada mais, nada menos é do que dirigido exclusivamente, podemos dizer, a Israel. A Israel. Por quê? Porque é Israel que está fazendo os tratados de paz. É Israel que está fazendo os acordos de segurança com os países árabes. É Israel que está, né, encabeçando, ainda que pareça que não, mas toda essa problemática que está acontecendo entre Rússia e Ucrânia, por detrás de toda essa problemática, o objetivo é chegar em Israel, pastor Rodrigo. Representa que é a Ucrânia, né, que a Rússia está revoltada, mas aquilo ali é um caminho, é um passador, né? A Ucrânia é um caminho, é o passador da Rússia indo em direção a Israel. E por incrível que pareça, nesse dia de hoje, né? Nesse dia de hoje que nós estamos vivendo, aí você pode dar uma olhada no seu calendário, nesse dia de hoje foi feito um acordo, né? Mais um acordo desta feita entre a Rússia, né? Lá em Israel a gente não fala assim, porque tem muito russo, né? Então eles são muito desconfiados. Então lá em Israel se fala o Iceman, né? Que quer dizer o homem gelado, o povo do gelo, né? Porque a Rússia é muito gelada. O Iceman e o Dragão Vermelho hoje fizeram um acordo, fizeram uma aliança. Houve um tratado nos Jogos de Inverno que está acontecendo lá no Dragão Vermelho. Houve uma aliança do Iceman e o Dragão Vermelho. Aliança para quê? Aliança porque, através dessa aliança, pastor Rodrigo, a América e outros países que estão contra essa invasão da Rússia contra a Ucrânia, venha, né, recuar e entender que tem duas potências mundiais se aliando e ganhando força, né, e se projetando para atacar automaticamente Israel, que está também ali na Ásia, né? A Rússia está na Europa, mas está bem próxima, não está longe de Israel, e os dragões vermelhos estão na Ásia. Então, todos esses acordos, toda essa trama que está sendo feita, já é a preparação, já é os preparativos para esse cavalo vermelho que futuramente virá trazendo essa mortandade, essa destruição. E falando teologicamente, pastor Rodrigo, Gog, né, e Magog nada mais nada menos do que o Iceman, do que a própria Rússia. Essa é a realidade. Pastor Claudinei colocou um nome muito bonito, hein? O Iceman, o homem do gelo. Aprendi essa nova, hein? O Iceman. Em Israel se comenta assim, quando você quer falar alguma coisa que envolve. Porque se você falar Rush, né? Que é em inglês, Rússia, eles vão entender, né? Eles vão compreender. Eu estou falando alguma coisa da gente, né? Se falar em português, Rússia, soa semelhante, então se usa Iceman, né? Que aí representa que você está falando de alguém das histórias em quadrinhos, quando na realidade você está se dirigindo a esse povo semelhante, né? E futuramente, pode ter certeza que na internet, se não usar algum codinome como é usado para o Dragão Vermelho, as lives serão censuradas também, pastor Rodrigo. Sim, com certeza. Gente, só para voltar um pouquinho aqui na história, eu tenho alguns dados aqui, pastor, que eu até marquei aqui, que o Cavaleiro Vermelho, ele não está atuando, mas nós temos um restígio da sua, do pano de fundo dele atuando desde a gente pegar lá, ó, final da Primeira Guerra Mundial, em 28 de junho de 1919, pastor Claudinei, foi assinado o Tratado de Versalhes. O mundo ficou tão aterrorizado, tão amedrontado, que eles fizeram esse tratado e dizia assim, não vai mais acontecer mais esse tipo de batalha. Tem que falar guerra mundial porque não tem como fugir do termo, né? E aí, em 1914, quando a guerra iniciou, a gente vê que houve o gás sarin, né? O gás sarin, que é uma coisa que eles não esperavam. Teve tanque de guerras e pela primeira vez, pastor Claudinei, houve aviões jogando bombas.
E aí o povo ficou assim, olha, muito assustado, que nunca tinha visto uma coisa desta magnitude. Inclusive, depois de 4 anos e meio, até marquei aqui, ó, após o início da primeira aí, batalha, né, mundial, vamos assim dizer, que iniciou aí em 1919, ou melhor, em 14, né, a gente vê o Império Otomano foi dissolvido e agora nós temos aí os continentes europeus que ficou separado um da outra, sumiu o poder otomano e então agora nós estamos vivendo hoje no pé da estátua, que é uma mistura de barro e ferro. Como assim? Países desenvolvidos com países subdesenvolvidos, né? Você vê uma mistura de países ricos e países pobres, que é o pé da estátua do rei Nabucodonosor. Eu não vou falar um pouco sobre isso hoje, pastor Ney, porque o tempo já não deixa falar. Mas, segundo aqui as informações que eu tenho aqui, o Império Otomano foi dissolvido e aí a Alemanha foi envergonhada perante os seus aliados. E o que acontece? No final desta batalha, né, dessa Primeira Guerra Mundial, morreram aí mais de 40 milhões de pessoas nessa primeira batalha. 40 milhões de pessoas. E ainda, pastor Claudinei, não é ainda o cavalo vermelho atuando, é só a sombra dele. Aí o povo ficou tranquilo porque falou, impossível que vai ter mais batalha, porque agora acabou as batalhas. Agora morreram 40 milhões de pessoas, e aí vem a Segunda Batalha Mundial, por assim dizer, os irmãos entendem o termo, né? A Segunda Batalha Mundial, que foi de 1939 a 1945, aonde, pastor Claudinei, morreram aí de 70 a 85 milhões de pessoas. Então, você vê, morreram 40 milhões na primeira, e na segunda batalha, que foi de 1939 a 1945, de 70 a 85 milhões de pessoas, gente. E ainda não é o cavalo vermelho, que é o cavalo da batalha. E aí, em 1917, no meio da Primeira Batalha Mundial, surgiu as revoluções. Vocês possam ler sobre essa história, mas surgiu as revoluções russas. Como assim, pastor Rodrigo? Foi o século que mais matou pessoas, gente. Por quê? Eles começaram a implantar o comunismo em todas as partes do mundo. Morreram mais de 100 milhões de pessoas. Então você juntando 40 mil na primeira batalha, mais 80 milhões, né? Milhões, gente. Mais 80 milhões na segunda batalha, mais 100 milhões nas revoluções russas aí, que foi implantado o comunismo. Você vê que morreram muita gente, milhões de gente, e ainda não, o cavalo vermelho não está atuando. É só a sombra dele. E aí, para piorar a situação, morreu mais de 6 milhões de judeus que foram mortos pela Alemanha, aí, pela perseguição aí, sabe quem é, não vou falar o nome dele aqui para não derrubar a live. E para piorar a situação, pela primeira vez na história, foi lançado 2 bombas atômicas, que acabou de assustar mesmo. Aí que o mundo ficou assustado. 2 bombas atômicas, uma foi em Hiroshima, né? E a outra em Nagasaki. Ou seja, 3% da população mundial morreram nesse período. Então, se somar aí, dá mais de 200 milhões de pessoas mortas pela Primeira Batalha Mundial, Segunda Batalha Mundial e também pelas revoluções aí rússias. Os irmãos terem uma ideia. Então, pastor Valdinei, olha o tanto de gente que morreu. E ainda não é cavaleiro. Ainda não é. Agora, e a gente percebe, né, que nesses últimos dias aqui, dentro de um período aí de menos de 2 anos, mais de 5 milhões, né, de pessoas, um número quase semelhante ao problema, ao massacre de Hitler, de 6 milhões de judeus. Hoje no mundo, quase mais de 5 milhões de pessoas
que foram também destruídas, podemos dizer, que foram mortas, né? Porque tudo isso foi programado, isso daí não é produto do vento, isso aí não é um problema patológico. Essa pandemia foi uma coisa projetada e feita em laboratório, né, que gerou essa mortandade. E tem muita coisa ainda para acontecer, e ainda não é o cavalo vermelho. O cavalo vermelho, a Bíblia está mostrando, que nós acabamos de ler, que ele vem com uma espada na mão. Alguns estudiosos, pastor Rodrigo, afirmam que esse cavalo vermelho, ele foi liberado por Deus, né, para atormentar os adoradores da besta e do falso profeta, né, para flagelar, para trazer o sofrimento aos adoradores da besta e do falso profeta. Exatamente. Como nós colocou aquele versículo anterior. Quando eles acharem que está em segurança e em paz, então virá sobre eles repentina destruição. Não vai ter para onde correr, gente. Não vai ter para onde correr, porque a gente vai falar daqui a pouquinho sobre hoje como é que já está a tecnologia. As pessoas não têm para onde fugir, não têm para onde correr. E aí que vai entrar aqui a questão, pastor. E ele firmará aliança com muitos por uma semana. Essa semana aqui, gente, Daniel, é uma profecia de Daniel que fala sobre 70 semanas, né? Nós já temos aí concluído já 69 semanas, já foi concluído. Cada semana tipifica 7 anos. 7 anos. Eu quero aqui, só para resumir, nós pegamos 69 vezes 7, se não falha a memória, vai dar 483 anos. Eu só sei, irmãos, que 69 vezes 7, vamos para o cálculo. Vê se eu estou bem dado. 9 vezes 7. Isso. 483. Olha aí. Vai dar, pastor, a gente pegar lá 457 antes de Cristo, no tempo de Esdra, quando ele recebeu ali a notificação, ó, você pode ir para você construir lá Jerusalém. Se nós pegarmos 457 e trazermos até o ano de Jesus, o ano de 27 mais ou menos, vai dar exatamente os 483 anos, ou seja, 69 semanas já se cumpriu. Aí o que acontece? Acontece que agora estamos vivendo o tempo, né, da igreja. Esse tempo, a contagem da semana parou no momento em que Cristo ali, ele falou, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, tal e coisa. E aí, gente, agora a igreja está em ascensão. A igreja está fazendo trabalho de evangelismo, pregando a palavra do Senhor Jesus, cumprindo Marcos 16 e 15. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê, né, será salvo, mas quem não crê será condenado. E assim tá até hoje. Tá até hoje. Então, falta ainda uma semana a se cumprir. E essa semana que falta, tá ali, ó. E na metade da semana fará cessar o sacrifício. Ou seja, é a semana, gente, da grande tribulação. São 7 anos. Então, você vê que na metade dela vai cessar o sacrifício, a oração. E aí, sobre a asa das abominações, virá o assolador, e isso até a consumação. O que está determinado será derramado sobre o assolador. Ou seja, para confirmar isso aí, pastor Claudio, tem e também Mateus fala também desse pacto que será quebrado nesse período de 3 anos e meio. Aí sim, o anticristo vai se manifestar. Ele vai tirar a arca da aliança lá dentro do templo, vai colocar a sua imagem para ser adorada. E aí que começa, igual o pastor Claudio falou assim, aí que vai vir o preço daqueles que estava de boa, tranquilo, vivendo aquela paz. E aí, para ele comprar, para ele vender, aí vai começar a exigir a aplicação da marca. Que aí começa, então, o Cavaleiro Vermelho. As guerras começam aí. E aí, a gente vai ver que vai ser muitas mortes. Muitas mortes. E o mais preocupante, podemos dizer, para nós que pregamos o Evangelho, pastor Rodrigo, é que, falando assim, relatando tudo isso,
há pessoas que nos ouvem, que nos assistem, que dizem que pode até pensar assim, mas então vai demorar. Isso aí vai ser lá para 2050. Isso daí pode ser lá para depois de 2040, 2070. Aí não vai ter nem acontecido arrebatamento e eu já morri e algo semelhante. Não, meu amigo. As coisas estão indo com a velocidade tão grande, tão grande, tão grande, que nós estamos apresentando para você aqui as matérias, né? Acabamos de apresentar, já estão trabalhando para implantar chip no cérebro das pessoas. Os robôs já estão trabalhando naturalmente como um ser humano, sabe? As máquinas estão ocupando o lugar dos humanos. Nós podemos ver aí o desenhar, o entrelaçado que está sendo feito entre as nações, a trama que está sendo montada, tudo que está sendo arquitetado no mundo político, o dinheiro em espécie desaparecendo, sabe? O cartão, né? Os cartões de crédito, que antigamente você passava ele na máquina, depois foi de inserir, agora é só aproximação. Você está conseguindo entender? Então, todo esse avanço tecnológico é uma indicação de que não há muito tempo, não. Nós estamos aí próximo de tudo. Ah, pastor, mas o espaço entre o cavalo branco e o cavalo vermelho é 3 anos e pouco, isso e aquilo. Mas tudo isso que vai acontecer, né, o arrebatamento da igreja já foi. E aí, pastor Rodrigo, muitos estão esperando isso acontecer para, quem sabe, se entregar para Jesus. O segredo é hoje, é agora. Porque se deixar para depois, com certeza será tarde demais. Exatamente. O arrebatamento pode acontecer a qualquer momento, a qualquer hora. Não espere o evangelho ser pregado os 4 cantos do mundo, como diz o versículo aí em Mateus, que aquele evangelho é do reino. É depois da grande tribulação. Muitos confundem aquilo lá e fica tranquilo. Até chegar o evangelho na janela 10/40, até alcançar esses povos tudo, dá para me viver tranquilo. Não se engane, irmão. Muito importante o que o senhor acabou de colocar aqui agora. Muito importante para todos que estão nos acompanhando. Preste bem atenção nisso. Jesus disse assim, ó, em Mateus, né, Marcos 16:15, né? É isso? Marcos 16:15. Que o evangelho do reino seria pregado em todo mundo, em todas as gente, aí viria o fim. Mateus 24, finalzinho. Mateus, exato. Esse evangelho do reino, entenda, não é o evangelho que nós estamos vivendo. O evangelho que nós estamos vivendo é o evangelho da graça. Nós estamos vivendo no período do evangelho da graça. Evangelho do reino é no período do grande tormento, da grande tribulação. Evangelho do reino é uma coisa, evangelho da graça e o evangelho do reino será pregado nos 4 cantos do mundo. Meu amigo, se você for esperar o evangelho do reino ser pregado nos 4 cantos do mundo, você vai ter que ficar aqui para depois do arrebatamento. Porque o evangelho do arrebatamento é o evangelho da graça. O evangelho que nós estamos vivendo não é o evangelho do reino, é o evangelho da graça, é o evangelho do favor que nós não merecemos, é o evangelho do favor que Jesus fez, que eu não merecia, que você não merecia. Por isso que chama graça. A palavra graça quer dizer favor que não merecíamos. E nós estamos vivendo esse evangelho, o evangelho do favor que não merecíamos. É totalmente diferente do evangelho do reino, que no evangelho do reino será outro comportamento, outra atitude e outra atuação do mundo espiritual aqui na face da terra, pastor Rodrigo. Com certeza, o pastor Rodrigo falou tudo aí. Gente, olha, tá boa audiência, mas eu queria pedir para você que está nos assistindo, é um tema muito relevante, muito forte, você que chegou agora, depois você volte à live, mas eu quero pedir para você, não é por vaidade, mas deixa o like aí, para poder levantar esta live e levar para mais pessoas. É muito importante o que está sendo abordado, poucos canais abordam esse conteúdo, e que você possa fazer o mínimo aí de compartilhar e deixar seu like para alcançarmos mais vidas com essa mensagem, né, pastor Claudinei? Exatamente, deixa o seu like, vamos romper esse algoritmo aí e vamos chegar longe com essa palavra. Inclusive, esse assunto aqui, eu quero trazer uma live aqui no canal com o pastor Rodrigo, falando exclusivamente a respeito desses 2 evangelhos, que é o evangelho da graça e o evangelho do reino. Esse assunto é um assunto muito importante, que as pessoas misturam, que as pessoas fazem confusão e que as pessoas não conseguem diferenciar uma coisa da outra. Evangelho da graça é o evangelho que simplesmente nós estamos vivendo,
debaixo desse favor que nenhum de nós merecemos, que é o sacrifício perfeito que Jesus fez, era para nós estarmos passando pelo sofrimento que ele passou. Mas Exatamente. ele, por bondade, por misericórdia, se doou a cada um de nós voluntariamente. Jesus não foi assassinado. Ninguém assassinou Jesus. Ele se entregou por nós. Ele Exatamente, se doou pastor. por nós. Ele deixou o seu trono e veio morrer por nós. Assassinaram Jesus. Jesus não foi assassinado. Assassinato acontece quando alguém não quer morrer e mesmo assim alguém tira a vida dessa pessoa. Ele não. Ele quis se entregar por nós. Por isso que Jesus não foi assassinado, mas ele se entregou por cada um de nós. E isso é graça. Isso é favor que nós não merecemos. Após o arrebatamento, será anunciado outro evangelho, que é o evangelho que pertence a Deus também, que pertence ao Altíssimo, mas o nome já não é mais evangelho da graça. Aí o nome é evangelho do reino. Por quê? Porque se você quiser herdar a eternidade com o Senhor Jesus, aí você vai ter que sofrer e penar pelo seu próprio sangue. Você vai ter que padecer e gemer na face dessa terra para ter esse direito. Essa é a grande realidade, pastor Rodrigo. Pastor Claudinei, só que a igreja é tão privilegiada que eu mencionei aqui sobre a primeira batalha mundial que aconteceu, a segunda batalha mundial, sobre as questões aí de 1917, que começou a Revolução Russa, que matou mais de 100 milhões de pessoas, né? E ainda o Cavaleiro Vermelho não está em atuação, certo? Só que a igreja, aconteceu tudo isso aqui, irmãos, e a igreja estava na terra. Nós estávamos aqui na terra. Não estava, eu nasci bem depois, mas os meus antepassados estavam aqui na terra. Quer dizer, o Cavaleiro Vermelho não está atuando, mas a sua sombra como é que eu posso dizer? O negativo é como uma foto, né, pastor? Antigamente ele tirava a foto, ficava o negativo, as pessoas pegavam o negativo, põevam na luz para olhar, ele via ali que tinha uma mulher, tinha um homem, mas eu via com detalhes. Quando revelava, o que acontecia? Via o detalhe ali, olha só, olha a cor da roupa do irmão, da irmã. Mesma coisa é agora, irmão. Por enquanto, ainda só está no negativo. Quando a igreja for arrebatada, aí sim, meu irmão, vai vir a realidade. Aí sim, repito, o Cavaleiro Vermelho, ele vai entrar em atuação. E aí a igreja está aí, ó. Apocalipse 3:10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Aqui, irmãos, está claro que a igreja, ela vai ser guardada. Depois do capítulo 3, pastor Claudio, a gente não vê mais falar da igreja. A igreja está na glória. Olha aqui o que diz em Apocalipse, capítulo... Vou botar aqui para minha tela aqui, deixa eu ver aqui. Opa! Olha o que diz aí, ó. 6, 3 e 4. Não é aqui não. Vamos botar aqui, um pouquinho aqui. Isso. 5, 9 e 10 aí. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue nos compraste para Deus de toda a tribo, língua, povos e nação. E para o nosso Deus nos fizestes reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. É a igreja com Cristo. No momento em que ele vai estar tirando o selo, irmão, nós vamos estar contemplando. Aleluia. Eu e você teremos um novo nome. Aleluia. Estaremos nas bodas do Cordeiro. Assim que terminar o tribunal de Cristo, estaremos nas bodas do Cordeiro. Enquanto aqui na terra virá então o que está aqui em 1 Tessalonicenses 5:3. Repentina destruição. E aí, gente, não adianta. Para onde correr, vai ter destruição. Por isso que eu falo, irmão, não queira estar aqui quando isso acontecer. É, pastor? É. Porque se nós não tiver uma vida com Deus, uma vida em Deus, buscando a Ele, fazendo a vontade dEle conforme Ele quer, meus irmãos, infelizmente, vai ficar. E se ficar, vai participar do cavalo branco, que foi citado na outra live, e também do segundo selo, que é o cavalo vermelho. Isso é fato. Verdade, exatamente. E muitos que estão nos acompanhando podem até perguntar, pastor, mas
o evangelho que está sendo pregado agora, o evangelho do reino é outro evangelho, é o mesmo evangelho. O evangelho é a boa notícia, é a boa nova de salvação. É o mesmo evangelho, só que será pregado em períodos diferentes, em tempos diferentes, por pessoas diferentes. Esse evangelho do reino será encabeçado pelas duas testemunhas. O evangelho agora que é pregado, o evangelho da graça, é encabeçado pela igreja. A igreja de Cristo, que é o corpo de Cristo. A igreja que não tem CNPJ, a igreja que não tem placa, a igreja que não tem cor, a igreja que não tem um líder humano. Essa igreja que Cristo é o cabeça, ela está pregando o evangelho da graça. Após o arrebatamento da igreja, o evangelho continuará sendo pregado. Encabeçado por quem? Pela igreja? Não, a igreja não vai estar mais aqui. Será encabeçado pelas duas testemunhas e por aqueles que aqui ficarem após o arrebatamento, pastor Rodrigo. Exatamente, pastor. Você falou tudo aí. É com isso mesmo, gente. Na verdade, após o arrebatamento, aqueles que ficarem vão ter uma chance ainda. Porque ainda vai ter as duas testemunhas que vão pregar para Israel, que vai converter os 144 mil, que vai pregar não só para Israel, mas para o mundo todo. Porque, pastor Rodrigo, você há de convir comigo que 144 mil judeus pregando só para Israel não faz sentido. Porque Israel é do tamanho, eu já falei aqui na outra live, né, menor do que o nosso estado aqui do Brasil, o Sergipe, com 9 milhões de judeus. Então, você percebe que vai ter os 144 mil, depois vai ter ainda anjos pregando o evangelho. Então, a gente percebe que aquilo que a igreja hoje está fazendo vai ser, não é a igreja, mas sim as duas testemunhas, os 144 mil, e os 3 anjos vão fazer o mesmo papel, pregar o evangelho. E aí as pessoas vão ter oportunidade de aceitar Jesus. É por isso que no milênio, é claro que vai ter pessoas com o corpo glorificado, mas também vai ter pessoas com corpo mortal. Isso é fato. Entendeu, pastor Calil? Com certeza, com toda certeza. Então, o grande detalhe, o conhecimento que a gente procura, que nós estamos passando, que muitos que aqui estão têm, isso é muito importante. Mas que esse nosso conhecimento, que ele seja voltado e focado para se concluir no arrebatamento da igreja. De nada adianta esse conhecimento que nós temos se ele servir para o evangelho do reino, para o período das duas testemunhas. Eu não quero estar aqui no período do evangelho do reino. Eu não quero estar aqui no período do evangelho das duas testemunhas. Eu não quero estar aqui no período em que os 144 mil, 12 mil de cada tribo serão restaurados e purificados para subir. Eu não quero estar aqui. Eu quero que o meu ciclo de vida, que o meu ciclo de serventia aqui, como ser humano na face da terra, se conclua no arrebatamento. Por quê? Porque depois, pastor Rodrigo, do arrebatamento, por mais que o evangelho continue sendo pregado, dificilmente as pessoas irão alcançar o direito de vida eterna. Dificilmente. Se agora, com toda a mobilidade, com toda a facilidade, as pessoas não conseguem rejeitar muitas coisas que estão sendo obrigadas a fazer, a praticar, não estão conseguindo rejeitar, não estão conseguindo renunciar. Imagine quando vier a imposição, a maneira obrigatória para as pessoas fazerem. Então, o segredo é que nós venhamos abrangir o nosso conhecimento, mas que esse conhecimento seja apenas por entendimento, para passar para os demais, como um alerta, e não como algo para servir para a nossa vida. Que o que sirva para a nossa vida venha a ser até o arrebatamento. Que a nossa vida venha estar pautada no evangelho da graça, e não na expectativa de que depois do arrebatamento o evangelho continuará sendo pregado, porque eu te garanto e te digo assim com toda certeza, vai ser grande tribulação mesmo, porque você vai olhar e vai ver que você conheceu a palavra, conheceu o evangelho, viu pessoas servirem o Senhor Jesus do teu lado, esses tais e estas tais partiram para a eternidade e você está aqui no meio dos perversos, no meio das pessoas malvadas, no meio daqueles que praticaram todo tipo de pecados e você aqui no meio.
né? Se no evangelho da graça a pessoa não teve inspiração para ter uma serventia de verdade, na época, depois do arrebatamento, a pessoa vai ter essa inspiração, sendo que vai ser tudo de mão beijada, prometido e dado pelo anticristo. Então nós temos que nos preparar, né? Que nos preparar para esse grande dia, para esse grande momento, para que possamos subir no arrebatamento da igreja. O segredo, pastor Rodrigo, é nós projetarmos a nossa vida para o arrebatamento. Pastor Claudinei, o senhor colocou aí de uma forma tão bacana que aí a gente percebe claramente, gente, que não tem sentido a igreja passar pela a grande tribulação. Não tem sentido. Aí perde até o sentido de Cristo morrer na cruz do Calvário para nos salvar. Não faz sentido. E aí tem muitas pessoas que dizem assim, pastor, mas como que na grande tribulação vai ter alguém para pregar se o Espírito Santo não está mais aqui na terra? Meu amigo, o que tem de gente pregando sem o Espírito Santo, você não imagina. O que tem, a maioria dos que estão pregando hoje em dia está pregando sem Espírito Santo. Mesmo o Espírito Santo estando aqui na terra, tem muita gente pregando sem Espírito Santo. Tem gente cantando sem Espírito Santo. Tem gente louvando sem Espírito Santo. Tem gente fazendo cruzadas por aí nas igrejas sem Espírito Santo. Tem gente pastoreando sem Espírito Santo. Tem gente fazendo live sem o Espírito Santo. Então, pregar sem o Espírito Santo não tem nenhum problema. As pessoas continuaram pregando. Mas eu posso... Pode falar. Desculpa te cortar. Mas mesmo porque, gente, o Espírito Santo de Deus não vai estar atuando como atual na igreja, mas ele vai estar atuando de uma forma... Porque ele é Deus, ele vai estar atuando junto com os 144 mil, vai estar atuando junto com os anjos que vai estar pregando, com as testemunhas, porque Deus vai estar intervindo no meio, né, pastor Claudinei? Exato, e as pessoas acham que a partir do momento que Deus, né, arrebatar a sua igreja, que o Espírito Santo apresentar a igreja ao Senhor Jesus nos ares, que o Espírito Santo vai embora e que a terra vai ficar abandonada. Meu amigo, Deus nunca vai abandonar a terra. Mesmo no período aquele período do silêncio entre o Antigo Testamento, que foi escrito o último profeta, que foi Malaquias, até a aparição de João Batista, que demorou aí mais de 400 anos, até nesse período Deus ainda estava olhando para a terra. Mesmo não falando com a terra, mas estava olhando para a terra. No período depois do arrebatamento, Deus ainda vai continuar olhando para a terra, atuando na face da terra, até porque terão almas a serem salvas, né? Porém, é o que eu estou dizendo, com grande dificuldade e com grande tribulação. O nome já é grande tribulação. E quem chamou esse período de grande tribulação não foi um profeta qualquer, não foi um pregador do evangelho e não foi uma igreja que inventou esse título de grande tribulação. Quem chamou esse período de grande tribulação é o Deus que deu a revelação do Apocalipse para João Batista. Se ele disse que é grande a tribulação, é porque será grande, pastor Rodrigo. Com certeza. Pastor Claudinei, o senhor colocou bem colocado, e olha aí na tela, Mateus 24, 21, porque haverá tão grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de ver. Olha que eu citei aqui muitas coisas aqui da Primeira Batalha Mundial, da Segunda Batalha Mundial, falei sobre a questão aqui também, lá de 1917, da Revolução Russa, que morreu mais de 100 milhões de pessoas, morreram 6 milhões de judeus, foram mortos pela Alemanha. Foi um massacre total, e a Bíblia dizendo que porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de ver, meus irmãos. E para terminar, pastor Claudinei, eu até marquei ali para não esquecer, olha, já temos hoje super soldados, esse chip que eles estão implantando, que nós começamos a live falando sobre ele, já tem soldados em treinamento, gente. Super soldados. Você acha que aquele filme do Capitão América, gente, aquilo ali é uma verdade. Eles põem como algo assim, como é que chama lá? Ficção científica, mas é algo que já é uma realidade. Na realidade, pastor Rodrigo, toda ficção científica tem uma realidade por detrás, mostrando o que o Senhor quer fazer com a humanidade. Exatamente, e é uma verdade. Aí, gente, eu vou aqui, ó, super soldados modificados geneticamente. Por quê? Porque não tem pra onde correr. Os exércitos vão se gradear um com o outro. No momento em que o cavalo vermelho for lançado.
Tá certo. Aí, aqui, eu não vou ler, mas aqui está aí, Marco, falando certinho para vocês, irmãos, o momento em que o cavalo entra em ação. Pastor Claudinei, e aí vai ter, ó, só para resumir aqui, ó, nós vamos ter chip no cérebro, já tá tendo já começou agora, o pessoal fazendo testes. Que mais que eu coloquei aqui? O que vai fazer, pastor, no soldado chip? Ele vai tirar a substância, até marquei aqui para não esquecer, ó. O nosso cérebro sente através da secreção de alguma substância que fazem a gente sentir, por exemplo, a serotonina de alegria, a dopamina do foco, ocitocina da ligação, do amor, da paixão. Ou seja, o chip vai remover isso do soldado e ele não vai ter temor em matar. Ele não vai ter temor em fazer o que foi ordenado para ele fazer, o super soldado, né? Temos também os eixos esqueletos, que são uma espécie de uma armadura que vai aumentar em 100 vezes mais a força do soldado. São armaduras especiais, que tem a matéria sobre isso, mas não tem como trazer agora por causa do tempo. Nós temos aqui o steel, que é a questão da invisibilidade. Tem aviões já, irmãos, caças, que ficam invisíveis nos ares. Aquilo que nós vemos lá no filme chama lá dos Vingadores, que os aviões ficam invisíveis. Isso já tem, gente. Já existe já. Tá bom? Temos também, pastor Claudinei, a questão das bombas, mísseis supersônicos que atravessa continentes em minutos e chega no local demarcado. Nós temos o Satan 1 e o Satan 2, que são dois bombas, mísseis, que o nome da Rússia que você falou aí, esqueci o nome agora? Iceman. O Iceman criou, né? Inclusive é uma matéria boa para trazer depois aqui no canal. Tem os drones também, que cada vez mais aí avançando, e as bombas nêutrons, bombas químicas, enfim, gente. Tudo preparado para o cavalo vermelho entrar em ação logo após a igreja ser arrebatada. Cavalo vermelho não é para mim, não é para o senhor, pastor Rodrigo, não é para ninguém que está aqui na live. Cavalo vermelho é lá para aquela gente que quer pagar para ver, para aquelas pessoas que não querem partir no arrebatamento com Jesus. Então, cavalo vermelho, esses irão ver o cavalo vermelho. O nosso negócio é o arrebatamento, é ser ajuntado pelo Espírito Santo como uma galinha ajunta os seus pintainhos, né? É isso que nós queremos e é isso que nós estamos se esforçando para acontecer em nossas vidas, em nome de Jesus, pastor Rodrigo. Amém, que top. É isso mesmo, pastor Claudinei. Falou tudo, né? Que maravilha. Pastor, abençoe a todos que estão conosco aqui na live, ore por todos. Você que está aí, que viu essa live, está afastado, ou você que ainda não aceitou Jesus, escreva aí agora na linha do tempo: pastor, eu estou aceitando, pastor, eu quero voltar. Nós estaremos orando por você nesse exato momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, nós nos colocamos, ó Pai, na sua presença, para clamarmos, ó Pai, por cada irmão, por cada irmã que está conosco aqui, Senhor, neste momento. Pai, Tu sabes o que cada um precisa, o que cada irmão, meu Pai, necessita, Senhor Jesus. Operando, Senhor, meu Pai, quem impedirá? Senhor Jesus, vai de encontro agora este irmão que está Te aceitando, este irmão, meu Pai, que está, meu Deus, voltando para Ti. Escreva, Pai, o nome dele, o nome dela, meu Senhor, no livro da vida. E se acontecer, meu Pai, agora o arrebatamento, eu creio que nós nos encontraremos nos ares com Cristo. Sabe por quê, meu Pai? Porque diz a Tua palavra que aquele que crê, meu Pai, ó Senhor, e confessar e crer no coração, será salvo, meu Pai, que Jesus Cristo ressuscitou entre os mortos. Pai, vai de encontro esse irmão que está enfermo, cura ele, meu Senhor. Arranca agora toda enfermidade em um nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Olha lá, irmãos voltando aí. Que bênção de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Deus abençoe. Olha lá, que bênção. Valeu a pena a live já, hein? Glórias a Deus. Que bênção, que bênção. Volte mesmo para Jesus, escreva: eu quero voltar para Jesus, eu aceito Jesus, e nós vamos estar te adotando em nossas orações.